Eu tô gigante, mas eu tenho que diminuir aqui. Eu tô no quarto da bagunça de novo, por quê? Porque eu gravo tudo no mesmo dia. Vocês acham que eu vou ficar gravando um por dia? Ah, moleque, não faça isso, né, comigo, né? Hoje é um novo dia, não, peraí, música errada. Hoje a gente vai falar sobre propriedades da matéria, vai continuar, na real, nosso papo sobre propriedades da matéria, mas hoje a gente vai falar de algumas propriedades mais específicas, que tem um nome muito legal de propriedades específicas. Muito fácil, né? E a gente vai falar também de algumas outras cositas más, tá bom? Principalmente de uma formuleta que você vai adorar entender. Beleza? Fica comigo aí, tá? Vamos começar? Vamos começar? Ah, antes da gente começar, tomara que vocês estejam muito bem, tá? Consigam desenvolver o nosso ensino, assim, que vocês tenham consigo fazer o trabalho. Nono ano é um ano que é mais pesada com física e com química do que com biologia em si. A gente está iniciando essa parte de física agora. Então, basicamente daqui para frente vai vir pedreira forte, vai vir umas pedreiras bem pesadas, mas tá tranquilo porque a gente vai conseguir. Tá bom, galera? Vocês são demais, vocês conseguem, eu acredito em vocês. Inclusive, ó, com um chifrinho que eu já deixei da outra matéria aqui, ó. Tava gravando outra coisa para vocês com um chifrinho. Agora voltei com o chifrinho para cá. É porque eu gravo a correção antes de gravar a aula. Beleza, galera? Então vamos começar? Vamos dar destino aqui? Vamos começar pelas propriedades funcionais da matéria. Quais são essas propriedades funcionais? Quais são essas propriedades funcionais, galera? Simples. 4, tá? E essas 4 vocês vão aprender que vocês não vão precisar decorar na vida de vocês. Vocês já sabem, tá? Olha só, ó, eu puxando a cadeira. Olha só. Pensa bem, pensa bem, pensa bem. Tudo que arde e que tem sabor azedo, você fala que é mais ácido, tipo frutas ácidas, por exemplo, como a gente está vendo aqui embaixo, aqui, ó. Aqui a gente tem laranjas e limões. Elas têm o mesmo grupo, elas são do mesmo grupo funcional. Por quê? Porque elas são frutas ácidas, elas estão agrupadas ali da mesma forma. Bases causam uma sensação de adstringência na boca. Ou não só na boca. Por exemplo, se você. Muita gente usa pedra ume para passar quando corta a boca, ou então quando tem alguma esporulação na boca, que o pessoal chama de afta, passa a pedra pome, a pedra vai fazer, ó. Ou quando você pega um caqui e aí você come o caqui e aí toma e faz assim, esse caqui aí tá cheio de cica. Cica nada mais é do que essa substância básica que faz a tua boca fazer aquela astringente, aquela chupada assim pra dentro, sai. Fica, ai meu Deus. Sal, galera. Sal. Sal. Eles vão ter pelo menos um hidrogênio e um OH, beleza? Eles vão precisar disso, tá? Ou um ou outro. Por exemplo, NaOH, que é o nosso sal de cozinha, e outros sais que a gente pode utilizar. Eu parei para pensar porque no momento só veio o óxido na minha cabeça. Mas sal você usa, por exemplo, cloreto de sódio, NaCl, você joga assim, joga ali, ó, joga ali na cozinha, ele joga aquele cara aí que faz o salzinho assim. Então, essa galera, por que eles apresentam um cátion de H+, ou um ânion de OH-, tá? Sempre. Não esquece esse bagulho de sempre. Isso acontece quando eles se dividirem, tá bom? Então, quando você tem a formação desse sal, esses caras tinham esses ânions ou esses cátions, tá? Vamos voltar lá na primeira aula. Ânion é qualquer íon, ou seja, qualquer molécula que tenha o sinal negativo. E cátion é a que tem o sinal positivo. Isso vocês já aprenderam em séries anteriores, porque agora na BNCC isso aí está dividido em vários anos, né? Estão vindo todas as séries, você está vendo um pouquinho de nada de química, de física. Isso aí é que lá a comissão de química. Eu sei que vocês não lembram, por isso eu estou falando para vocês de novo. Cátion é quando ele é positivo e ânion ele é negativo, tá? E óxido, nada mais, nada menos que são os caras que têm dois elementos, sendo que um deles vai ser o oxigênio, tá bom? De boa. Então a gente tem quatro propriedades funcionais: ácido, base, óxido e sal. Show de bola? Show de bola.
partir daí, galera, a gente vai ter o quê? Propriedades organolépticas. Que é isso, professor? Que é isso? Que podem ser sentidas, elas podem ser observadas, elas podem ser tateadas, tá bom? A gente vai ter aqui na frente, só vou dar uma avançadinha aqui, ó, mais propriedades organolépticas, sendo que essas propriedades organolépticas aqui são conhecidas como propriedades organolépticas específicas. Então, lembrem-se disso aqui como propriedade específica. Eu parei assim porque tinha a galera lá fora fazendo um bezarreiro aí, estava atrapalhando a minha mente. Então, aqui a gente tem propriedades organolépticas específicas, como eu falei. Lembrem-se de propriedades específicas sempre. Falou isso? Propriedade específica. Essa é a parada. Então, primeira propriedade específica que a gente vai ver, temperatura em que a substância muda do estado sólido para o líquido, ou seja, ponto de fusão. Ponto de fusão. Eu estou no sólido, eu derreto para o líquido. Isso pode acontecer em qualquer material. O ferro tem um ponto de fusão, a água tem um ponto de fusão, o cimento tem um ponto de fusão. Logicamente, que esses pontos de fusão são muito elevados. O ponto de fusão do ferro ele vai ser muito maior do que o ponto de fusão da água. Até porque a água fica no estado sólido a 0 graus. Se você começar a dar temperatura, dar calor, começa a fornecer energia calorífica para esse cara, ele já começa a derreter na hora. Então, é muito diferente. Essas propriedades específicas, tá? Elas fazem com que a gente consiga diferenciar os elementos. Por isso que o nome é organoléptica específica. Você, a partir de hoje, não vai falar organoléptica. Você vai falar só propriedade específica, tá bom? Propriedade específica, propriedade específica, propriedade específica, propriedade específica. Então, ponto de evolução, ponto de fusão, densidade. A densidade a gente vai falar mais na frente um pouquinho melhor dela. Solubilidade. Se você vai jogar esse cara dentro de um solvente, seja esse, pode ser água no caso, e ele vai dissolver ou não. Se eu pegar sal e jogar no solvente, ele tem uma solubilidade X. Se eu pegar ali malha de ferro, não vai ter solubilidade, então a solubilidade dele é menor. E aí, se eu te falar isso, você começa a descobrir qual é o elemento, entendeu? Isso aqui é tipo a digital do elemento, são características do elemento. É tipo quando você fala de um amigo e fala assim, ele é fofoqueiro, ele é chato, mas ele faz um brownie maneiro, entendeu? É basicamente isso aí. É basicamente isso aí. Show de bola? Maleabilidade, modelagem do material, finas lâminas, finas camadas. Magnetismo, atraído ou não por ímã. A madeira tem magnetismo? Não tem, né? Não tem. Então, é isso aí que eu tô te falando. O metal, ele tem magnetismo, então já dá para tu saber. Se eu falar assim, eu peguei o ímã e não grudou. Você já sabe que não é metal. Porque o metal grudaria, se fosse metal grudaria. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Muito fácil, né? Muito fácil, muito tranquilo. Dureza eu vou falar também mais na frente com uma escala de dureza que é maneiro, para vocês terem uma ideia. E a viscosidade é o quanto fluido ele vai escorrer. Por exemplo, uma geleia vai ter uma viscosidade diferente de um suco. Se você pegar uma geleia de morango e um suco de morango, você vai ter a viscosidade diferente. Se você comparar com a água, então a viscosidade ainda é maior do que isso. Gel de cabelo tem uma viscosidade, shampoo tem uma viscosidade. Então, só nisso você consegue ali, entender de que a gente está falando. Show? Tranquilo? Show de bola? Isso é muito fácil, muito fácil. São só as propriedades. Agora, das mais importantes aqui, essa aqui é a que há. Essa aqui é a necessária que você entenda, que você sempre pegue isso aqui. Porque existe uma relação nessa galera aqui entre massa e volume. Show de bola? Como assim? A densidade, ou seja, o quanto ele é denso, o quanto tem de massa em uma criatura ou em um objeto, dividido pela quantidade de espaço que ele ocupa, vai te dar um número que vai ser capaz de diferenciar esse cara. Exemplo, tá vendo essa torre de líquidos aqui? Isso aqui é um experimento que a gente ia fazer na escola. Você pode fazer aí também. Pega vários líquidos aí da sua cozinha, deixa sua mãe maluca, pega vários líquidos e coloca devagar, dentro de um copo, bem pouquinho, tipo, pega ali um pouquinho de óleo. Aí depois você vai escorrendo, vai pegar aqui assim a garrafa de água, né? A garrafa de água tá aqui. Aí vamos supor que esse aqui é o copo que tu vai usar, né? Aí tu vai pegar aqui, vai encostar assim e vai derrubar a água bem devagarinho.
Me diz quem que vai ficar por cima e quem que vai ficar por baixo. Você vai ver que a água vai descer e o óleo vai subir. Olha que coisa louca. Tem uma parada muito maneira para você também falar sobre densidade, principalmente para você ver o que é massa e volume. Olha que louco. Tá vendo isso aqui? Essa água aqui? Aqui a gente tem uma esponja, uma madeira e um bloco de ferro. A esponja ela vai flutuar, a madeira ela vai meio que afundar e o bloco de ferro vai afundar direto. Isso quer dizer que esse cara aqui é menos denso que a água. Esse cara aqui tem aproximadamente a mesma densidade, mas também é um pouco menos denso. E esse aqui é muito mais denso. O mais denso afunda, o menos denso flutua. Tá bom? Vamos lá. O mais denso vai ficar aqui embaixo, o menos denso vai ficar aqui em cima. Pega um copo grande, bota um ovo lá dentro e enche com água. O ovo vai ficar lá embaixo da água. Ele não vai subir, ele vai ficar lá embaixo da água. Se ele subir é porque está estragado. Se ele subir é porque ele está estragado, porque ele está cheio de gás. E esse gás, como ele é menos denso que a água, ele tende a levantar. Por isso que você não morre afogado se você simplesmente ficar parado dentro do mar. Porque você tem ar dentro do pulmão e você vai ficar lá meio que flutuando. Só você relaxar. Só você relaxar. Não vai morrer, fica tranquilo. Por isso que as pessoas conseguem flutuar na piscina, por exemplo. Porque tem a densidade do ar. Então vamos lá. Peguei o copo, coloquei água dentro do copo. E daí a gente vai jogando sal, vai jogando sal, vai jogando sal, vai jogando sal, vai jogando sal. E misturando essa água. Vai misturando. Obviamente, tira o ovo de dentro. Tira o ovo, joga 2 colheres de sal, mistura, coloca o ovo, vê o que aconteceu. Joga mais 2 colheres de sal, mistura, coloca o ovo, vê o que aconteceu. E vai fazendo isso e você vai notar uma parada legal. A densidade da água vai mudar. Por quê? Porque você está colocando massa dentro dessa água, você está colocando sal dentro dessa água. E esse sal ocupa espaço. Se esse sal ocupa espaço, ele vai competir com o espaço do ovo. Como o sal é mais denso do que o ovo, ele vai tender a ficar embaixo. Então ele vai empurrar o ovo para cima. Faz em casa e depois você me diz o que aconteceu, tá bom? Bota lá na nossa classe o que aconteceu lá com a experiência do ovo para você dar uma olhadinha, beleza? Isso é molinho de fazer e aí você vai entender que você pode, por exemplo, transformar a densidade de alguma coisa. E aí se você quiser fazer, por exemplo, essa coluna aqui, a galera costuma fazer essa coluna assim, óleos em cima. Aqui a gente tem, por exemplo, deve ter, eu acho que isso aqui é gasolina, isso aqui é um óleo de cozinha, isso aqui é água, tá? Aí aqui você tem água salgada, o cara pega água salgada, mistura água salgada com anilina, deixa ela bonitinho e joga. A água salgada não vai se misturar. Se você colocar ela devagarinho, ela não vai se misturar, ela vai para baixo. E aí você consegue fazer várias cores e vários formatos com vários líquidos diferentes que tem na sua casa. Essa coluna de líquidos aí é bem legal para a gente explicar a densidade. Show de bola? Tranquilo? Ah, então, essa fórmula aqui, ela vai seguir um padrão triangulinho. O que é o padrão triangulinho? Vou fazer aqui para vocês o padrão triangulinho. Esse padrão triangulinho você vai usar para todas as fórmulas que tenham 3 situações. Quais são essas situações? Essa situação, essa e essa. Ou seja, se tiver uma relação entre 3 coisas, você pode usar o triângulo, tá bom? E como é que vai funcionar isso, professor? Como é que vai funcionar isso? Olha só como é que é simples, olha só como é que é simples. Você vai colocar cada um desses caras em um ponto. Mas como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer literalmente do jeito que está escrito ali. Você vai fazer um triângulo e você vai botar aqui, ó, na base do triângulo, eu vou botar a densidade, porque a densidade está do lado. A massa está em cima e o volume embaixo. Então olha aqui, ó, como é que ficou o triângulo. Se eu pegar a densidade, eu vou ser igual a massa, que está em cima, dividido pelo volume que está embaixo. Certo? Tranquilo, né? Agora, olhando para esse triângulo aqui, olha eu aparecendo ali do lado, olhando para esse triângulo aqui, se eu quiser descobrir o volume, o que eu faço? Olha lá, já está escrito, ó, massa dividido pela densidade. Se eu quiser descobrir a massa, densidade vezes o volume. Ó, vou fazer mais um bagulho maneiro aqui, ó.
todas as fórmulas que podem sair desse triângulo. Por que você está multiplicando, professor? Porque ficou um do lado do outro. Quando está um do lado do outro, a gente multiplica. Quando um está um debaixo do outro, a gente divide. Então, olha só. Aqui, ó. Agora ficou grandão, dá pra gente ver. Tá vendo aqui? Densidade. Olha lá onde está a densidade. D. Como é que ela ficou? O M sobre o V. Então, ali, ó. D igual a M sobre o V. Fácil, né? Se eu quiser o V, como é que tá o V ali, ó? V igual a M e o D tá embaixo. Então, MD. Show de bola. Eu só dei aquela modificada. E agora, se eu quiser saber a massa, o D não tá do lado do V? Então, vou multiplicar o 2. M é igual a D vezes V. Caraca, professor! Não acredito! É isso. Simplesão. Mó tranquilidade. De boaça. Show de bola? Tranquilo? Fechou? Vocês conseguem com facilidade. Mas olha só, vamos fazer uma coisa bem legal aqui. Tá? Por que tu tá falando isso, professor? Olha só, pensa só. Eu quero calcular a massa, não é? A massa não tá aqui? O volume tá aqui, a densidade tá aqui. Então eu vou pegar esse V e vou passar para esse lado. Certinho do que eu mostrei, ó. Aqui, ó. Olha lá. MD vezes V. Ó, o V vai sair daqui e vai vir para cá. E aí eu vou multiplicar os dois para ter a massa. Viu só que fácil, que fácil. Nunca se esqueçam, obviamente, do nosso sistema, tá? Que a gente tem um sistema. Esse sistema de unidades ele vai ter que ser mantido. Então, se a densidade está lá em decímetros cúbicos, ou seja, grama por decímetro cúbico, mantém. Se o volume é centímetros cúbicos, mantém o centímetro cúbico. Então, vamos lá. Eu quero saber a densidade de uma coisa que tenha 10 gramas e o volume é de 1 centímetro cúbico. Então, vai ser 10 dividido por 1, vai ser igual a 10 gramas por centímetros cúbicos, porque a gente dividiu. Show? Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre essa situação de sistema de unidade, coloca lá que a gente volta a falar sobre sistema de unidades aí, tá bom? Então, se eu quiser calcular a massa, eu já vi. Se eu quiser calcular a densidade, está aqui. Se eu quiser calcular o volume, eu vou ter que jogar o V para cá, aí vai ficar M igual a dV, mas eu quero o volume. Aí eu vou pegar o D e vou jogar para cá. M dividido por D, igualzinho tá escrito aqui, ó, no nosso papelete. Viu? Então, pega esse triângulo, faz esse triângulo no seu caderno, tá? E deixa ele lá para usar sempre. Sempre que a gente tiver 3 unidades diferentes, 3 coisas diferentes para calcular. Pode ser, por exemplo, temperatura, pressão e tamanho, volume. Pode ser densidade, massa e volume. Várias coisas que a gente vai aprender na física vão poder ser utilizadas com esse triangulinho aí. Quer ver? Outra coisa, o que é peso? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Se eu pegar isso, eu consigo transformar num triângulo também. Peso vai ficar em cima o P, a massa e a gravidade embaixo, porque o de baixo multiplica, e a partir dessa primeira fórmula eu crio todas o que eu quiser. Se eu quiser a gravidade, é peso sobre... entendeu, né? Muito fácil, muito tranquilo. Você consegue trabalhar com isso. Eu quero a massa. Peso sobre a gravidade. Consegui. Fez o triangulinho, matou. Beleza? Deixa eu voltar agora, tomar minha pílula aqui para voltar a ficar pequenininho aqui do cantinho. Show? Outra propriedade que é muito importante, que vocês vão ver em muitas provas, é a dureza, e isso aqui é muito legal. Dureza não quer dizer o quanto é duro, tá, galera? Não, o quanto é forte, o quanto é resistente. A dureza é uma propriedade específica que ela diz o quanto consegue ser riscado, o quanto um material consegue ser riscado por outro. Quer um exemplo clássico? O seu caderno, ele é mais duro do que o seu lápis, do que o grafite do seu lápis. Você olha um papel e fala assim, é claro, mas quem está riscando o que nessa relação entre lápis e papel? Se eu pego aqui o lápis, eu vou escrever uma coisa aqui que sempre tem no meu quadro, ó. Eu desenhei uma carinha sorridente, sempre coloco isso no quadro. Quem riscou o que aqui? Na real, o papel riscou
o nosso amigo carbono que está na ponta desse lápis aqui. Que isso, professor? O papel é mais rígido? Sim, porque se você parar para pensar, o que está sendo gasto nessa relação? Eu estou gastando grafite. Eu estou gastando grafite. Então, gastar o grafite quer dizer que o grafite é arranhado pelo papel. E a gente tem aqui essa relação de dureza. Olha que legal. A gente consegue com a unha, por exemplo, raspar talco e gesso. E até calcita. Mas se a gente tentar chegar na calcita aqui, ó, a calcita vai arranhar a nossa unha. A gente não vai arranhar a calcita. Então, aqui a gente escreve no gesso com a unha. Aqui a calcita escreve na nossa unha. Entenderam? Então, quem escreve, quem está deixando a marca, não é o mais forte. Tá? Ah, você falou, acabou de falar que a calcita escreve. A calcita escreve porque ela arranha, literalmente, ela arranca um pedaço. Quando você está escrevendo no papel, você não está arrancando um pedaço de papel, você está arrancando um pedaço do grafite. Então, o grafite ele é menos duro, tem menos dureza do que a folha de papel. E aí a gente tem uma sequência aqui que eu mostrei para vocês, que eu estou mostrando aqui, que é fácil. Ó. Por exemplo, o canivete ele consegue riscar essa galera todinha aqui, ó. Tá vendo o colchetão? Até o vidro. O vidro, ele para aqui também, ó, na patita. Essa galera daqui para baixo, se você tentar riscar com o canivete, quem vai ser riscado vai ser o canivete, o vidro, tá bom? Então, se eu pegar um diamante, tanto que o diamante é conhecido como o mais duro, já que a gente tem até brocas de diamante, já ouviram falar disso? Para quebrar grandes montanhas e fazer túnel, a gente coloca diamante nas brocas e aí o diamante vai roendo as brocas em volta. Ele não é riscado e ele risca o que está em volta. Então, quanto mais para baixo nessa tabela, esse cara aqui consegue riscar todo mundo sem ser riscado. O talco ele vai ter uma menor dureza, ele vai ser o bobão, né? E o diamante vai ser o mais fortão. Tanto que diamante só que risca diamante. Show? Tranquilo nesse ponto aqui. Então, lembre-se sempre do grafite do papel. O papel é menos duro, o grafite é menos duro do que o papel. Por isso que quando você escreve, você deixa o grafite lá. Ah, professor, mas e a caneta? Pô, a caneta é tinta, né, brother? A caneta é tinta, aí não dá para comparar. A caneta não, pô, pelo amor de Deus, né? A caneta é tinta, não vamos entrar nessa, não. Propriedades organolépticas agora sim não específicas. Isso aqui é mole. Se é organoléptica, você consegue sentir pelos seus órgãos. Aí você tem odor, cheiro, né? Odor é cheiro, burro. Sabor, cor no material, brilho, textura que você vai pegar, ó, contato. Então você tem brilho e cor, que é a visão. Sabor e odor, que você vai sentir pelas suas papilas gustativas ou pela olfativa, pelas suas células olfativas. O som, que é áudio, beleza? Então a gente tem aí todos os sentidos do corpo humano conseguindo identificar. Você consegue identificar um limão e uma laranja olhando para eles pela cor, sentindo o cheiro e pelo sabor. Aí, ó, propriedades organolépticas de cada um. Showzão? Para finalizar hoje, a gente vai falar só um pouquinho de energia, mas bem pouco, tá? Na verdade, a gente, na física e na química, a gente não tem uma definição específica para energia, mas na maioria das vezes a gente fala que a energia é a capacidade de se produzir um trabalho, sendo esse trabalho movimento, calor, eletricidade, então você tem diversas formas dessa manifestação. Aqui, por exemplo, eu botei uma tabelinha para vocês, tem, por exemplo, energia cinética é o que é feito através do movimento do corpo. Energia gravitacional potencial. Dependendo da altura, a gravidade te empurra para baixo. Então é isso, essa é a gravidade, a energia potencial da gravidade. Energia potencial elástica. Quando você puxa um elástico, ó, você dá energia potencial. Quando tu larga, aquela energia vai projetar esse elástico para frente, ou essa molinha para frente. Né? Aqui a gente tem o exemplo de um rapaz aqui, um cara meio jovem, atlético, num skate. Então a gente tem energia potencial de movimento, energia cinética, ó, energia potencial, desculpa, que a gravidade vai empurrar ele para baixo. Ele vai pegar velocidade com energia cinética, vai subir com energia cinética mais energia potencial, vai chegar um ponto que ele vai parar, porque ele não tem mais energia para subir, e vai descer de novo. Agora a obra veio pro lado de cá. Agora ferrou. Lei de Lavoisier, galera. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que esse cara quis dizer? Ele falava sobre energia. Ele quer dizer que quando alguma coisa é destruída e alterada,
Na verdade, ela só se transforma, ela não vai se destruir totalmente. Então, quando a gente tem, por exemplo, esse fósforo, a gente taca fogo no fósforo e a gente tem um fósforo apagado. Você vai falar assim, ah, professor, essa parte de fósforo aqui que tem no palito de fósforo foi destruído. O que você está vendo aqui de diferença? Eu vou te dizer. Quando eu risco o fósforo, transforma a energia que tem aqui dentro em calor. Então, parte disso aqui virou energia de calor. Outra parte virou fumaça. Essa fumaça nada mais é do que carbono. Então, o que estava aqui na forma de madeira ou de material que fosse para pegar fogo inflamável aqui na cabeça do palito, ela se transformou em quê? Carbono. Então, teve a transformação. Essa matéria nunca vai ser perdida. A massa de A mais a massa de D vai ser sempre massa de C mais massa de D. Como assim, professor? Relaxa, vou te falar. Se eu tenho 1 quilo de papel e rasgo ele todinho, ou seja, eu faço com que esse papel se transforme em outra coisa, sei lá, em confete, eu vou continuar tendo 1 quilo de papel. Não vai mudar, a massa não vai mudar. Entenderam? Se eu taco fogo nesse papel, mas eu taco fogo dentro de um local onde eu consiga travar a fumaça e as cinzas, ou seja, num ambiente controlado, eu posso medir a fumaça, a massa da fumaça, a massa das cinzas, eu vou ver que continua tendo 1 quilo. Beleza? Ah, professor, mas diminui, o bagulho vai ficando pequenininho. Eu vi no outro dia quando a pessoa toma um choque, ela queima assim, ela fica pequenininha, igual um anãozinho. Pô, galera, muita coisa do seu organismo é 70% de água. Quando basicamente você recebe um choque, o seu organismo passa dos 100 graus. O ponto de ebulição é 100 graus. Então a água do seu corpo vai embora. Então só fica carbono. A água já foi toda embora. Ficam substâncias que não evaporam nessa temperatura. Show de bola? Lembra lá das propriedades específicas. Galera, foi isso pra gente finalizar essa aula. Foi até um pouquinho grande, mas foi maneira hoje. Galera, muito obrigado de verdade. Um grande beijo pra vocês. E tchau, tchau. Essa obra tá demais aqui no condomínio. Tá demais, tá horrível.